E continuando os nossos estudos sobre o Simple Present, nesse vídeo a gente vai conversar sobre as suas formas negativa e interrogativa. Então, para relembrar o que é o Simple Present é um tempo verbal que nós utilizamos para poder falar sobre hábitos, fatos, opiniões, coisas que nós fazemos rotineiramente. E aqui a gente vai ver um pouquinho das regras que permeiam as frases que negam esses assuntos, essas situações, ou que questionam sobre essas situações. Quando a gente vai falar sobre o verbo que está sendo utilizado no Simple Present, relembrando, a forma afirmativa a gente tem sempre duas estruturas. Uma delas é utilizada quando a gente vai falar sobre he, she ou it, que é ele ou ela, e a outra estrutura é utilizada para as demais pessoas. We, que é nós, you, que é você ou vocês, e they, que é eles ou elas. Essas duas estruturas são um pouquinho diferentes com relação às frases afirmativas, e essa diferença se mantém quando a gente vai falar sobre frases negativas e interrogativas. Por quê? Porque quando a gente vai construir uma pergunta ou uma frase negativa usando o Simple Present, a gente precisa da ajuda de um verbo que nós chamamos de verbo auxiliar. Então, o que é um verbo auxiliar? É um verbo que vai te auxiliar a fazer alguma coisa naquela frase, a construir algo, mas ele não vai ter sentido nenhum, ele não vai ter nenhuma tradução, tá ok? Nesse caso das frases interrogativas e negativas do Simple Present, nós vamos utilizar o verbo auxiliar do. Ou então, quando a sua frase for sobre ele ou ela, que é he, she ou it, a forma do verbo auxiliar que você vai utilizar é o does. Teacher, por que tem essa diferença? A explicação está lá no nosso vídeo que fala sobre as formas afirmativas do verbo do Simple Present. Quando a gente vai escrever uma frase que fala sobre ele ou ela, he, she ou it, a gente não precisa acrescentar S no verbo. Então, a mesma coisa aconteceu aqui com o verbo auxiliar que nós vamos utilizar para construir essas frases, tá? Então, ó, vou construir uma frase negativa ou uma pergunta no Simple Present, eu preciso da ajuda do do ou então do does. O does vai me ajudar a construir frases sobre ele ou ela, he, she ou it, e o do sobre as demais pessoas. Ok? Sabendo disso, vamos começar com as frases negativas. Nas frases negativas, o do e o does não são satisfatórios sozinhos, porque eles não têm o sentido de não. Eles só adquirem esse sentido de não quando a gente utiliza a palavrinha not junto com eles, que é o not, ok? Então, em frases negativas, além do verbo auxiliar do e does, a gente precisa utilizar o not para fazer com que essa frase signifique não. Vamos dar uma olhada nos dois primeiros exemplos em tela. O primeiro, you do not study English on Saturdays. Você não estuda inglês aos sábados. A segunda, I do not watch the news every night. Eu não assisto o noticiário todas as noites. Observem que nessas duas frases a gente utilizou o verbo auxiliar do, porque nenhuma delas está falando sobre he, she ou it. E logo depois do do a gente colocou o not, para que junto com ele a expressão do not tenha o significado de não. Teacher, se eu quiser utilizar don't no lugar do do not, é possível? Com certeza. O don't é o que a gente chama de forma curta. Se vocês forem até a última linha desse slide, tá lá embaixo, ó. Do not é igual a don't. Ele é a forma curta do not. Por quê? Porque ele é mais rápido para ser falado, tá? Agora a gente tem mais dois exemplos, o 3 e o 4, que já vão tratar de terceira pessoa, he, she ou it. E como eles estão tratando de terceira pessoa, eles precisam utilizar o verbo auxiliar does, que é a nossa marca de que essa frase é sobre uma terceira pessoa. Olha só.
Lucia does not study English on Saturdays. A Lúcia não estuda inglês aos sábados. Pedro does not watch the news every night. O Pedro não assiste ao noticiário todas as noites. Observem uma coisa, meus queridos. Quando a gente utiliza o does numa frase, a gente já fez a marcação, a gente já fez a indicação de que essa frase é uma frase que está tratando de ele ou ela, he, she ou it. Assim sendo, o verbo que indica a ação, o verbo principal, vai ser utilizado na sua forma natural. O que é a forma natural? É aquela que você encontra dentro do dicionário. Olha a terceira frase. Lucia does not study English on Saturdays. Como eu utilizei o does not, eu simplesmente coloquei a palavrinha study como estuda. Eu não precisei acrescentar o S nela, que é uma marca das frases afirmativas que tratam de terceira pessoa do singular. Olha a frase do Pedro. Pedro does not watch the news every night. Como a gente já utilizou o does, a palavrinha watch, que significa assistir, não vai receber S no seu fim. Por quê? O does já fez pra gente a marcação de que essa frase é uma frase que trata de terceira pessoa, tá? Teacher, se eu não quiser usar does not e quiser usar o doesn't, é possível? Com certeza, dá uma olhadinha na última linha do nosso slide. Does not é a mesma coisa que doesn't, tá? A diferença é o quê? A rapidez. É a informalidade com a qual você utiliza o doesn't. E, inclusive, ele é muito mais usado, né? Agora, observem os exemplos. A gente tem aqui duas tirinhas do Garfield. Eu amo Garfield. Na primeira tirinha, a gente tem um diálogo entre o Garfield e o John. E eu vou fazer a leitura e interpretação com vocês. Olha o John. I don't exist to serve you. Eu não existo para te servir. E o Garfield, que o balão dele é sempre esse de pensamento, porque ele não fala, mas ele pensa e todo mundo escuta o pensamento dele. Sad, que tristeza. So your life has no meaning at all. Então, sua vida não tem significado algum. Olha o John utilizando o nosso I don't exist aí na primeira frase, no primeiro quadrinho. Ele utilizou o don't porque ele estava falando sobre ele mesmo, ok? Segundo exemplo que eu coloquei do Garfield. Garfield pensa milk, leite. Some people read expiration dates. Algumas pessoas leem a data de validade. And some don't. E outras, algumas, não. Olha aí, novamente o Garfield utilizou a palavrinha don't com sentido de não. Por quê? Primeiro, essa frase está no presente. E segundo, ela está se referindo a algumas pessoas, plural. Portanto, não haveria necessidade da gente utilizar o doesn't, ok? Passando então para a explicação das formas interrogativas, novamente nas frases interrogativas a gente vai precisar da ajuda do do e do does. No mesmo esquema, o do é a forma, o verbo auxiliar que a gente utiliza para we, you, they e I. E o does é o verbo auxiliar que a gente utiliza para he, she ou it. A única diferença das frases interrogativas, pessoal, é que a gente sempre inicia as frases interrogativas com esse verbo auxiliar, com o do ou com o does. Vamos ver os primeiros exemplos. Exemplo 1. Do you study English on Saturdays? Você estuda inglês aos sábados? Ponto de interrogação. Do I watch the news every night? Deu problema de memória aí, ó. Eu assisto ao noticiário todo dia? Toda noite? Agora, quando a gente vai construir perguntas falando sobre ele ou ela, novamente, o verbo auxiliar que a gente utiliza é o does. Olhem só os exemplos 3 e 4. Does Lucia study English on Saturdays? A Lúcia estuda inglês aos sábados? Exemplo 4. Does Pedro watch the news every night? O Pedro assiste ao noticiário toda noite? Observem que com o uso do does,
Não há necessidade de colocar o S ao fim do study, ao fim do watch, que são os verbos que indicam o que essas pessoas fazem ou não rotineiramente, o hábito que elas têm, ok? Porque a gente já marcou que essas frases tratam de uma terceira pessoa do singular através do uso do does. Olha o exemplo do Garfield. Do you believe in time travel? Você acredita em viagem no tempo? Olha só, ele utilizou o do porque a pergunta foi feita para você. Se a pergunta tivesse sido feita para ele ou ela, aí ele utilizaria o does, ok? Does she believe? Does he believe? Então, e aí? Você acredita em viagem no tempo? Observe. Observe. E foi o Garfield deitar. When I get up, it will be Friday. Quando eu acordar, quando eu me levantar, vai ser sexta-feira. Tá aí a viagem no tempo do Garfield. Última observação que a gente precisa fazer. Todas as vezes que as perguntas que nós fizermos forem iniciadas com pronomes interrogativos, que são essas palavrinhas aí, olha. What, where, when, who, which, whose, why, how. Elas têm precedência, ou seja, o do e o does devem ser colocados depois delas, ok? Coloquei 3 exemplos aí para que vocês observarem. Where do you live? Onde você mora? What does he like? Do que ele gosta? How do you do? Como vai você? Espero que tenha auxiliado mais uma vez. Kisses!